Fala, meus queridos, beleza? Bora para mais uma aulinha de sistema de processos? Galera, olha só, na aula de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem uma simulação de uma reação química para a produção de um vapor. A partir da entrada de metano, água, e se tem uma reação química com determinadas condições que vamos programar e tem-se a saída de um determinado produto, beleza? Então, olha só, antes da gente começar, vamos verificar a nossa situação problema, que precisamos verificar o nosso enunciado, né? O que a gente vai estar fazendo. A partir daí, a gente começa diretamente a nossa simulação lá no Aspen Plus, beleza? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar dentro do nosso reator químico metano e água, certo? Eles vão entrar. Desculpa que eu tô com resfriado aqui. Vai entrar metano e vapor de água. Então, olha só. As duas reações a seguir ocorrem na produção do gás da síntese a partir do gás natural, com a entrada de CH4, vapor de água, produção de hidrogênio, CO, que pode acontecer a outra reação de CO mais água produzindo H2 mais CO2. A primeira reação é a reação de reforma, e a segunda reação de Watts-Schiff, pela qual mais hidrogênio é produzido e o CO é convertido em CO2. Modele essas reações como reações de equilíbrio usando o Aspen Plus. Para o cálculo constante de equilíbrio, usam um método de energia livre de Gibbs. Para esse cálculo, considere o gás natural como o metano puro sendo alimentado no reator a 400 graus Celsius e 34 bar. Detalhe importante. O metano vai entrar dentro do nosso reator a uma temperatura de 400 graus Celsius e 34 bar de pressão, beleza? O vapor pré-aquecido é alimentado a 280 graus Celsius a 34 bar de pressão. Então, nosso vapor entra a 280 graus Celsius e 34 de pressão, beleza? E a vazão molar do metano é de 90 kmol por hora e a vazão molar do vapor é de 235 kmol por hora. Calcule a composição dos produtos com a temperatura do reator operando a 90 graus Celsius e pressão de 34 bar, beleza? Então vamos jogar essas informações lá no Aspen Plus, beleza? Vem para cá, meus caros, olha só. Aqui no Aspen, quando vocês abrirem, a primeira coisa que ele vai pedir para vocês são os componentes, certo? Quais são os componentes que a gente vai utilizar? É a primeira coisa que o Aspen vai pedir para vocês. Então, coloquem aí os componentes, aqui na tabelinha, cliquem aqui, adicionar, vocês clicam aqui e, por exemplo, o metano, CH4, coloca aqui, dá Enter, e ele já vai aparecer ali, e vocês selecionam e colocam para dentro, beleza? Assim a gente coloca todos os nossos componentes que a gente vai estar utilizando na nossa reação química. Depois da gente inserir nossos componentes, vamos para o método. Qual será o método termodinâmico que a gente vai utilizar? Vem aqui em métodos, certo? O nosso método termodinâmico é esse COMO, certo? E para a relação de vapor, vamos usar esse PENG-HOP, que é bastante indicado para a utilização no caso de vapor. Colocados os componentes, definido o método termodinâmico, vamos para a simulação. Então, para a simulação, vocês vêm aqui em reator, vamos utilizar um reator de equilíbrio e vamos colocar uma entrada de metano e uma entrada de água, beleza? Vamos configurar essa entrada de metano. Como o enunciado diz para a gente que o metano vai entrar a 400 graus Celsius e 34 bar de pressão. Então a gente coloca 400 graus Celsius, 34 bar de pressão e fração molar de metano de 90 kmol por hora. Beleza? Essa é a entrada do metano que a gente está programando. Aqui, cadê? Agora vemos na entrada de água, que é de vapor aquecido de 280 graus Celsius e 34 bar de pressão. E uma vazão molar de vapor de 235 kmol por hora.
Então, 280 graus de entrada, pressão 34 bar e fração de 235 kmol por hora, beleza? Essa é a nossa entrada. Após a configuração da entrada, agora vamos ver a configuração do nosso reator propriamente dito, beleza? Beleza, meus caros? Então configuramos aqui agora o nosso reator. Após configurar a nossa entrada de vapor e a nossa entrada de metano, configuramos agora o nosso reator, que vai operar ao quê? A uma temperatura de 90 graus Celsius, uma pressão de 34 bar. E as reações químicas que vão acontecer nesse reator é determinado pela gente também. Então entramos aqui. Para vocês verem, vamos estar tendo água, vapor de água e metano reagindo. Aqui os reagentes e aqui os produtos. Beleza? Na reação 2 temos também carbono e água reagindo. Reagentes e produtos. Então fazemos essa configuração e aqui fica ok. Beleza? Configurando nossos componentes, né? Certinho, especificando tudo. Depois vamos para a nossa simulação propriamente dito. Clicamos aqui em Run, ele vai fazer a leitura de tudo e vai simular qual foi o resultado que a gente teve. Vamos achar aqui agora as pastas dos valores, né? E aqui temos os nossos resultados. No caso da saída de líquido, né? A saída de água, a saída de vapor, o que a gente tem na saída de vapor? Temos um resultado de a saída em fração molar em kmol por hora de água, certo? De carbono, de metano e de hidrogênio. Aqui são os valores de saída que a gente tem no estado de vapor, beleza? E para o metano propriamente dito, o que a gente tem? Aqui a gente tem umas frações, né? Bem baixas, olha só, alguns valores em kmol. Aqui a fração que a gente tem. E tudo isso está sendo convertido na saída. Beleza, meus caros? Então, perceba que vamos ver em líquido. Aqui temos, vamos ver as frações em líquido. A gente tem aqui saída, né? Quilomols por hora. Então, no vapor, resultado de líquido. Perceba que de líquido saiu bem pouco, olha, quase nada, zero. Então o que saiu mais mesmo foi no vapor, que a gente está vendo aqui. Beleza, meus caros? Determinar essa quantidade de saída é muito importante, pois a gente vai analisar o quanto está saindo para que a gente consiga dar procedimento nos processos. Por exemplo, o quanto de metano está saindo para que eu consiga utilizar ele como uma fonte energética. Se está saindo um valor muito baixo, eu preciso aumentar a minha entrada para que eu consiga ter mais metano para eu produzir mais energia. Beleza, meus caros? E meus caros, desde já, eu peço para vocês que se inscrevam no canal e deixem seu like, pois isso é muito importante para que eu possa permanecer aqui ajudando vocês por muito mais tempo. Beleza? Então se inscreve no canal e deixa seu like, que isso é muito importante para a gente crescer junto, tá bom? E galera, voltando ao raciocínio, entender o quanto de compostos a gente tem na saída do nosso reator, que caso o nosso produto, por exemplo, eu tenho uma mistura de metano, água, hidrogênio, gás, CO2, eu tenho uma mistura, mas o quanto está saindo de cada um? Qual que é a fração molar, qual que é a fração mássica que está saindo de cada um desses componentes? Pois eu vou precisar utilizá-los em outro processo. Eu vou precisar utilizar o metano para me produzir energia. Então, o quanto está saindo? Então, essa relação, essa análise é muito legal e muito importante para nós, engenheiros de processos, engenheiros químicos, engenheiros bioquímicos, técnicos e assim por diante. Beleza? Essa foi a nossa visão de como que fazer uma simulação. Espero que vocês tenham aproveitado. E se tiverem dúvidas, deixem aí embaixo que a gente vai conversando. E no mais, meus caros, se inscreva, deixa seu like e se cuida. Um grande abraço. Tchau.